Confira os destaques desta quinta-feira, 24 de agosto de 2017. Membro de facção criminosa preso no Rio de Janeiro planejava novos ataques em Manaus. Ontem na capital, pelo menos 2 casos de roubos envolveram reféns. Uma na Cidade de Deus e outro na Cidade Nova. Operação Panair é deflagrada para combater a criminalidade na área fluvial de Manaus. Em Boca do Acre, Justiça denuncia 49 pessoas por fraudes no Bolsa Família. Ministério Público investiga propaganda eleitoral irregular negativa em forma de pesquisa por telefone. E governo interino pode terminar em setembro para a diplomação em posse do novo governador do Amazonas. Em Manaus, a previsão para esta quinta-feira de tempo parcialmente nublado a nublado. A intensidade do vento vai variar entre fraca e moderada e a temperatura vai ter mínima de 26 e a máxima de 34 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E nós iniciamos esta edição do Primeira Hora de quinta-feira. Quem vai trazer as primeiras informações é a repórter Yolanda Mendes. Yolanda, o professor teve o carro roubado e como é que foi essa história, Yolanda? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar. Exatamente. Essa ação dos criminosos aconteceu ontem. O professor, ele não teve o nome divulgado, mas ele teve o seu carro roubado no momento que ele saía de um estacionamento lá na Escola Municipal São Judas Tadeu, no quilômetro 12 da BR-174. A informação foi confirmada pela 20ª SICOM, conforme informações repassadas pela polícia. O roubo aconteceu por volta das 2h da tarde. Os suspeitos armados renderam o professor logo após ele tentar entrar no carro modelo Corsa Classic, de placa também não divulgada. Em seguida, eles fugiram. De acordo com informações da polícia, eles levaram apenas o carro desse professor. Os homens suspeitos estiveram por várias vezes nessa escola municipal Padre Caleri, no quilômetro 14 da mesma rodovia. Na verdade, é uma outra escola municipal. No local, os suspeitos ficaram nas proximidades da unidade, observando a rotina dos alunos e também do corpo docente, observando o horário que os professores saíam, o horário de menos movimentação, para poder agir, né, um local, aquele momento de menos movimentação, para que eles pudessem agir. E a CEMED informou por meio de nota que a divisão distrital Zona Rural responsável pelas escolas acionou a Polícia Militar e também o Centro de Operações de Segurança Escolar. E a CEMED informou que as imagens das câmeras serão cedidas à polícia para auxiliar nas investigações. Infelizmente, mais um assalto, e esses professores, esses profissionais que trabalham nessas escolas, tanto na BR-174, como também aqui em Manaus, sempre estão denunciando e reclamando sobre a mesma situação. Eles têm sido alvos constantes aí de assaltos todos os dias. Nós esperamos que o policiamento seja reforçado nesses locais. Ontem à noite teve uma grande apreensão. A Força Tática desarticulou um ponto, na verdade, de distribuição de drogas aqui na Zona Leste de Manaus. Eles estavam em patrulhamento lá no bairro São José, quando verificaram um rapaz com uma mochila preta, o Diego Nunes da Silva. Quando avistou a polícia, ficou bastante nervoso. Então, a polícia abordou o Diego e logo ele confessou que na casa que ele estava saindo, tinha sim um laboratório de droga. Com esse rapaz de 27 anos, foi encontrado aí um tablete de maconha. E quando a Força Tática bateu nessa casa, entrou nessa casa, encontrou aí mais de 200 quilos de drogas, entre cocaína, pasta base. Deu a voz de prisão para Diego e ele foi levado para o 9º Distrito Integrado de Polícia. O Diego ficou bastante nervoso, disse que não queria envolver os familiares nesse crime, e a polícia desarticulou aí esse laboratório de drogas.
O Diego já estava indo entregar essa encomenda para um usuário. Ítalo e Carlos. Quem acaba pagando normalmente nessas situações é o chamado aviãozinho, né? Aquele que transporta a droga. O traficante, aquele que faz a produção, aquele que ganha, aquele que fatura o dinheiro, ninguém nunca vai saber quem é. Bem, o Ministério Público Federal do Amazonas denunciou 49 moradores do município de Boca do Acre que fraudaram o programa assistencial Bolsa Família e receberam benefícios de forma ilícita durante anos. Os denunciados mentiram em relação às suas características econômicas e sociais para receberem os benefícios do programa. Entre eles estão servidores públicos municipais, comerciantes, fazendeiros, agricultores, mecânicos, aposentados, cabeleireira, entre outros profissionais. Mesmo os que se declararam desempregados moram com parentes que trabalham e que compõem renda familiar superior ao limite definido para integrar o programa. A apuração da Polícia Federal e do Ministério Público Federal apontou que, entre os denunciados, aqueles que receberam benefício indevidamente durante cerca de 4 anos. Há casos em que o montante recebido ultrapassa R$8.000. Durante a investigação e o interrogatório policial, alguns denunciados, inclusive, confessaram a prática do delito. De acordo com o Ministério Público Federal, eles agiram de forma consciente e obtiveram vantagem ilícita. Na denúncia apresentada à Justiça Federal e ao MPF, pediram a condenação dos denunciados pelo crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. As penas podem variar de 1 ano e meio a 11 anos de prisão e multa. E aí fica, então, essa denúncia e nesse período de eleição em que as pessoas cobram mais dos políticos, de serem honestos, de não serem corruptos, a gente vê que parte da população também acaba fraudando e sendo corrupta em outros tipos de ações, como aqui no caso do Bolsa Família. E ainda com informações do Ministério Público, o órgão emitiu ontem uma nota oficial em que se posiciona contra a construção de um presídio federal em Iranduba. O Ministério argumenta que a decisão sobre a construção de um presídio federal no município deve ser resultado de uma ampla discussão envolvendo os órgãos de justiça, segurança e principalmente a sociedade civil amazonense, com avaliação prévia dos impactos na segurança pública, no meio ambiente e nas atividades sociais e econômicas. No dia 3 de maio, o governo do Amazonas assinou um protocolo de intenção de recebimento para a construção de uma penitenciária federal no município de Iranduba. Após a crise penitenciária no início do ano, no Rio Grande do Norte e em Roraima, o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, anunciou um projeto para a construção de 5 novas unidades federais, uma em cada região do país. Na norte, a concorrência está entre o estado do Amazonas, Amapá e Pará. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, em visitas técnicas a Iranduba, os agentes federais de execução penal do DEPEN constataram que o município atende a grande parte das exigências, como disponibilização de fibra ótica, vias de acesso pavimentadas, distância de 50 quilômetros de um aeroporto e localização próxima de uma unidade hospitalar e de um batalhão da Polícia Militar. O Ministério Público do Amazonas também alerta sobre a necessidade de se construir novos presídios sob a administração estadual com regime disciplinar diferenciado para atender então a população carcerária local e reduzir também o déficit de vagas atualmente existente aqui no estado. E Ítalo, você sabe que nos Estados Unidos, estados, cidades que têm penitenciárias, presídios, eles são bem-vindos à cidade porque geram renda para aquela cidade, geram emprego e renda. Já aqui no Brasil é diferente. E isso é uma situação ingrata para qualquer cidade. Todo mundo quer jogar um pro colo do outro. Pergunta pro povo de Iranduba se alguém quer uma penitenciária lá. Na verdade, no papel é muito bonito, há toda uma organização referente aos presos, há todo um tipo de cuidado ali no papel, dizendo que eles irão entrar, mas que irão sair cidadãos de bem, sem aquele comportamento recuperados, sem aquele comportamento que tinham antes
mas infelizmente ainda não é o que nós vemos aqui, pelo menos na maioria dos presídios. Temos a situação de presídios dominados por facções criminosas, dominados praticamente por criminosos, eles quem ditam as regras. E eu não estou falando bobagem não, porque a gente sabe o que aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano, onde houve aquele massacre e que até hoje não houve aí a responsabilidade, não houve quem assumisse a responsabilidade, eu digo no sentido do Estado brasileiro. Agora as facções dizem, olha, nós fomos lá e matamos, e fica por isso. As novas eleições vêm por aí, nós devemos ficar de olho nos políticos, nas propostas deles também, para que a gente possa mudar pelo menos um pouquinho, quem sabe também nessa área da segurança na cidade. E ainda falando em segurança, Operação Panair é deflagrada para o combate à criminalidade na área fluvial de Manaus. As informações com Vitória Lima. Vulnerável aos olhos da segurança pública, os rios que cercam o estado são roteiro de estratégias para esquemas criminosos. Com foco em áreas mais movimentadas, o alvo acaba sendo as regiões metropolitanas. Para coibir justamente a prática criminosa no entorno de Manaus, o Sistema de Segurança Pública do Amazonas deflagrou nesta quarta-feira a Operação Panaí, com o objetivo de combater crimes de roubo, tráfico de drogas e furtos na capital, como explica o delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes. Drogas, elas vêm de origem da Colômbia e do Peru. Geralmente a maioria das drogas é a maconha skunk, logicamente que vem cocaína. Na operação são quase 100 policiais civis e militares atuando nas áreas fluviais com o apoio de lanchas e aeronaves da segurança pública. A Marinha e o Corpo de Bombeiros também fizeram parte da ação. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E ontem 10 pontos diferentes na cidade receberam equipes de capinação da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a Semusp. Avenidas, praças e canteiros centrais de bairros foram os focos do trabalho. As equipes reuniram mais de 270 trabalhadores equipados com máquinas de corte, roçadeiras e caçambas de remoção. Avenidas como Álvaro Maia, no bairro Nossa Senhora das Graças, Bispo Pedro Massa, na Cidade Nova, Castelo Branco, na Cachoeirinha, Grande Circular, na Zona Leste e Manuel Borba Gato, no Dom Pedro, receberam as equipes. Segundo o subsecretário operacional da Semusp, José Rebouças, ainda dentro da programação de corte e capinação, há equipes no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. A secretaria, ela está com mutirão de limpeza no bairro Nova Esperança. Vamos atender toda aquela parte do Nova Esperança 1 e 2 e Conjunto Cofasa. É o mutirão de limpeza chegando também no bairro Nova Esperança. Então é um momento para colocar todo o lixo, limpar os seus quintais e colocar todo na rua, que a secretaria vem com seus equipamentos mecanizados, fazendo a remoção. Após a passagem do nosso João Limpeza, que é um motoqueiro que passa avisando para toda a população jogar o lixo que tem acumulado nos seus quintais. O bairro, que conta com cerca de 20 mil habitantes, deve receber equipes da prefeitura até o fim desta semana, segundo previsão do Departamento Operacional da Semusp. 5h43. A Defesa Civil de Manaus deu início ao planejamento para as ações de prevenção e vistorias a serem realizadas neste segundo semestre, nas áreas que foram mapeadas como risco alto em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM. A ação vai servir de embasamento para o início da execução da Carta Geotécnica de Manaus, projeto que é realizado entre o CPRM, a Casa Militar de Manaus, que tem a proposta de monitorar todos os tipos de riscos existentes nas áreas vulneráveis aqui da capital amazonense. Em reunião realizada nesta terça-feira, foi organizada a ação integrada nas áreas de risco, a ser iniciada no próximo dia 28 de agosto. E de acordo com o secretário da pasta, Cláudio Belém, as ações serão realizadas nas principais localidades mapeadas como risco alto em deslizamento e desabamento. Ainda segundo ele, por meio desse levantamento, é possível antecipar e agir de forma emergencial e preventiva a esses casos, principalmente no período chuvoso, em que aumentam as incidências de ocorrências aqui na cidade. Vamos às ruas de Manaus. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. Vamos às ruas de Manaus com Yolanda Mendes, que tem mais informações. Ítalo, Carlos,
Perdemos o contato com Yolanda, rapidinho ela retoma o contato. Enquanto isso, vamos ouvir essa matéria, essa informação, é que o governo libera saques de contas do PIS/PASEP. Quem traz os detalhes é Vitória Lima. O governo federal anunciou a liberação do saque de contas do PIS/PASEP nesta quarta-feira para homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62 anos. São cerca de 16 bilhões de reais que devem ser injetados na economia do país, um percentual de 0,25% do produto interno bruto. A medida que prevê a liberação dos saques vai atingir 8 milhões de pessoas. De acordo com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, o crédito será feito de forma automática para quem tem conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Durante o anúncio, o presidente Michel Temer destacou que os recursos serão injetados na economia e vão ajudar na retomada do crescimento do país. Embora a medida já tenha sido assinada, a Caixa Econômica ainda não recebeu o comunicado oficial para que sejam feitos saques. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. 5h47, agora sim restabelecemos contato com Yolanda Mendes. E, Carlos, nós estamos aqui no Instituto Médico Legal, deu entrada ontem à noite, na verdade às 10 horas da noite, o Antônio Pereira de Lima, de 35 anos, ele foi morto lá no bairro Zumbi, perto do Campo Cristóvão. Aqui ao meu lado está uma familiar que prefere não se identificar. Bom dia. Ele estava sofrendo algum tipo de ameaça? Ele era do semiaberto? Como é que a situação dele? Ele tinha saído há quanto tempo da penitenciária? Ele saiu da penitenciária, acho que em 15 dias. Ele estava no fechado, passou por semiaberto, aí ele pediu uma autorização para se tratar, que ele estava com problema de saúde. Aí quando ele chega no bairro, vai pro outro bairro do Zumbi e mata ele, com 5 tiros. A família não está sabendo se ele estava sofrendo ameaça, mas mataram ele com 5 tiros. Agora a senhora me disse também que ele estava tentando mudar de vida, né? Estava frequentando a igreja. O que ele contava para a senhora? Que ele sempre queria um objetivo melhor para a vida dele, nada pior. E sempre ele estava servindo a Deus dele. Vocês ainda devem estar registrando esse caso na delegacia de homicídios ainda hoje? Sim, hoje. Hoje a família vai lá na delegacia de homicídio para fazer o ocorrência. Muito obrigada. Nós vemos aqui uma familiar que preferiu não se identificar, familiar do rapaz de 35 anos, o Antônio Pereira de Lima, que estava no semiaberto e foi morto ontem à noite aqui em Manaus. Ítalo e Carlos. Lamentável essa situação, muitas vezes a situação social, né? E até a gente sabe que a situação em que vive o nosso país há muito tempo, de corrupção, desigualdade social, né? Tudo isso acaba levando algumas pessoas a entrarem, se iludirem por este mundo do crime. E aí o rapaz queria uma outra vida, né? Não queria mais aquele tipo de vida, mas ele acabou sendo morto, acabou tendo que pagar com sua vida, e a gente lamenta essa situação. Nem neste mundo, ele é tão cruel, este mundo do crime, que muitas vezes até o arrependimento ele não significa muito para esses criminosos, né, que acabam ceifando a vida dessas pessoas, muitas vezes muito jovens. E mudando de assunto, o Instituto Amazônia lança no mês de setembro um pacote de ações no âmbito da economia criativa, como parte do projeto de requalificação do Centro Histórico da cidade de Manaus. O Instituto já realiza um projeto de requalificação urbana do Marco Zero de Manaus e pretende reforçar as ações para fomentar a economia criativa na capital amazonense, promovendo então capacitações, orientações e acompanhamento para empreendedores criativos. Entre as ações estarão o lançamento de um programa de desenvolvimento pró-economia criativa, uma loja colaborativa para venda de produtos e serviços de empreendedores da Feira do Passo, além do selo Uirapuru, para valorizar artistas locais da música, e ainda o projeto de voluntariado.
Como parte dessas atividades programadas para o período, está ainda a próxima edição da Feira do Paço, que ocorre no dia 10 de setembro, com mais de 100 expositores no Paço Municipal de Manaus. 5h51. As obras de revitalização do Distrito Industrial podem começar ainda este ano, com a aprovação da proposta apresentada pela Prefeitura de Manaus. Durante reunião técnica foi sugerida a divisão do projeto executivo em 3 lotes, o que possibilitaria a antecipação dos serviços em pelo menos 3 meses. Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o planejamento na reunião foi positiva. Já o vice-prefeito Marcos Rota, que também responde pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, disse que o plano de trabalho foi apresentado pela empresa AGC Engenharia, vencedora então da licitação. Vamos ouvir. A empresa, juntamente com o CEMIN, que vai fazer a fiscalização dessa questão, apresentou hoje um plano de trabalho, por lotes, são 3 lotes que foram confeccionados pela empresa, em comum acordo com a CEMIF, com os engenheiros da CEMIF, e essa proposta foi apresentada hoje oficialmente à SUFRAMA. A SUFRAMA agora pediu um prazo para estudar essa questão, mas pelo que nós ouvimos aqui do superintendente Apio Tolentino, que tem sido muito diligente com relação a essa questão, tem dado muito valor a essas discussões, a esses encontros, a essas reuniões, eu acho que juntos nós vamos conseguir minimizar a burocracia, que reina no nosso país, para que a gente possa avançar e iniciar esta obra, que é uma obra extremamente importante, eu diria até vital para o polo industrial de Manaus e para a cidade de Manaus. A medida também favorece a redução dos custos de logística com canteiros distribuídos. Para o superintendente da SUFRAMA, Apio Tolentino, é preciso encontrar os caminhos para que os entraves burocráticos não prejudiquem ainda mais o crescimento econômico do Estado. A proposta apresentada pela Prefeitura e a determinação da SUFRAMA é isso, é transparência com celeridade, é transparência com efetividade. Nós temos que buscar os caminhos para não deixar que entraves burocráticos privem a população desta obra, que prive as empresas desta obra, que prive o desenvolvimento do estado do Amazonas desta obra, porque carreta arrebenta, custo aumenta, carro não consegue transitar, isto precisa acabar, não tem jeito, nós precisamos asfaltar o distrito de uma forma que ele vire mais um cartão postal da cidade de Manaus e mais do que isso, ele seja um instrumento útil para o melhoramento da logística das fábricas aqui instaladas. É esse o objetivo, é isso que nós todos precisamos entender. A SUFRAMA também trabalha na criação de um site que vai servir como fonte de consulta e controle para a população e os órgãos de fiscalização. Olha, um alerta da Prefeitura de Manaus. A Prefeitura negou que o município está solicitando bloqueio das contas para contribuintes que estejam com dívidas do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e outros tributos. A informação que vem sendo divulgada na internet nos últimos dias é falsa, de acordo com a Prefeitura. Conforme a Prefeitura informou por meio de nota, para a quitação de dívidas dessa e outras espécies, existem diversos meios, como o Programa de Recuperação Fiscal do município de Manaus, o Refis Municipal, que garante ao contribuinte a oportunidade de pagar débitos pendentes até o ano de 2017, com descontos de até 100%. O programa vai até o dia 31 de agosto. O procurador-geral do município, Marcos Cavalcante, alerta a população para que fique atenta a notícias falsas que são divulgadas rotineiramente na internet e meios não oficiais. Mais de 300 famílias devem melhorar o trabalho das produções de farinha e de mandioca, hortaliças e avicultura com a nova estrada do Alto Rio, na comunidade Nova Jerusalém, em Rio Preto da Eva. A obra foi inaugurada nesta quarta-feira. Outros 3 ramais do município devem ser entregues até setembro, totalizando então um investimento de 15 milhões de reais. Segundo o governador interino Davi Almeida, a medida vai contribuir diretamente para a economia. Aqui, por exemplo, o turismo vai ser fomentado, a produção vai aumentar. Nós já conseguimos parcerias com empresas do Distrito Industrial para escoar essa produção. Para quem não sabe, o estado do Amazonas hoje já está autossustentável com relação à laranja. Nós já estamos exportando a nossa laranja para Roraima. Eu tenho buscado resultados rápidos e práticos e nós temos conquistado, todo o governo, todos os secretários, temos conquistado bons resultados. Eu acredito que sim.
A estrada do Alto Rio possui 9 quilômetros de extensão e pretende facilitar o escoamento da farinha de mandioca, que chega a atingir uma produção de 4 toneladas por mês. O produtor rural Rubens Machado afirma que vai ter melhorias em sua renda com o novo ramal. O Alto Rio é uma região que o solo é bom, é bem abastecido a nível de água por rios. Agora, o grande gargalo era como atravessar 11 quilômetros de lama, buracos, escorregadio e tudo mais. Com esse asfalto, esse gargalo, que seria poder escoar com rapidez tanto produtos como o acesso, a chegada de ração, o escoamento de frangos, tudo isso melhora e com isso não há mais impedimento para... Os próximos ramais que serão entregues totalmente pavimentados são Baixo Rio, ZF9 e Procópio. A cidade de Rio Preto da Eva possui a maior produção de laranja, 150 milhões de frutas ao ano, de peixe com 5.000 toneladas ao ano e da banana com 3.000 toneladas anualmente. Jornal Primeira Hora. Vamos falar de eleições. O governador interino Davi Almeida pode entregar o cargo ainda em setembro. Isso porque, se todos os requisitos forem cumpridos, o governador a ser eleito por voto direto no domingo, dia 27, pode ser diplomado já no próximo mês. O secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, Valdinei Siqueira, explica que a partir da diplomação, o governador já pode assumir. Nós diplomamos e aí ele querendo, no mesmo dia ele pode tomar posse. Quem providencia essa posse é a Assembleia. A diplomação pode ser no dia 28 de setembro, o prazo mínimo. A posse estava prevista para o dia 6 de outubro e após o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, negar mais um dos recursos apresentados pelo ex-governador José Melo e o ex-vice Henrique Oliveira, agora as eleições e a validação nas urnas ficam mais certas. Enquanto isso, a gestão está nas mãos de Davi Almeida, que após a cassação de Melo e Henrique, assumiu interinamente. Ele já completou 100 dias à frente do Executivo Estadual. E o Ministério Público Eleitoral instaurou o procedimento preparatório para apurar a suposta propaganda eleitoral irregular negativa aqui no estado do Amazonas. As denúncias foram recebidas pelo Tribunal Regional do Amazonas, TRE, por meio do sistema Pardal. Nelas, os eleitores relatam que vêm recebendo ligações telefônicas referentes a uma suposta pesquisa onde são indagados se sabem que o governador cassado do estado, José Melo, apoia o candidato Amazonino Mendes. O procurador regional eleitoral, Vitor Lins Santos, indica com base nas denúncias que pode ter havido infração do artigo 23 da resolução 23.453 de 15 de dezembro de 2015 do Tribunal Superior Eleitoral, que proíbe a realização de enquetes relacionadas ao pleito no período da campanha eleitoral. Para efeito de esclarecimento, o Tribunal Superior Eleitoral informa que enquete ou sondagem é toda a pesquisa de opinião pública que não obedeça às disposições legais e às determinações previstas na resolução. O secretário judiciário do TRE Amazonas, Valdinei Siqueira, informa que não há mais informações sobre as investigações porque elas correm em segredo de justiça. Ele só vira processo quando termina a investigação e o Ministério Público ingressa com a representação. Aí vem a público. Enquanto está no âmbito do inquérito, ou seja, da investigação, ele tramita em segredo de justiça. Qualquer cidadão pode denunciar irregularidades por meio do sistema Pardal no site do TRE Amazonas. 6 horas. A lei que obriga as escolas particulares a divulgarem a lista de material escolar 45 dias antes do início do ano letivo foi sancionada nesta terça-feira pelo prefeito Arthur Vigílio Neto. Medida deve ser realizada independentemente do ato de matrícula ou rematrícula. A justificativa é a dificuldade que alguns pais ou responsáveis encontram na hora de renovar ou contratar o colégio dos filhos, porque algumas instituições de ensino privado condicionam a divulgação da lista de material escolar ao ato da matrícula. O prefeito Arthur Neto destacou que a lei é importante para que as famílias organizem melhor o orçamento doméstico.
Os estabelecimentos privados de ensino ficam obrigados a entregar, independentemente de haver a matrícula ou não, a lista de material didático, porque senão desorganiza parte do orçamento doméstico, ao mesmo tempo em que reduz o espaço de liberdade das famílias de decidir, ela fica meio compelida a decidir por determinado estabelecimento de ensino. Aqui tem espaço para a escola pública, que eu louvo e procuro fazê-la melhor no que toca ao ensino básico, o IDEB está aí mostrando isso. Tem espaço para a escola privada e são muitas de boas qualidades que também nós temos convênios com elas em vários episódios, como as bolsas idioma, a bolsa universidade, a bolsa pós-graduação, mas esse projeto é oportuno, ele é justo e ele vem, portanto, para ser um arrimo e uma defesa das famílias. Polícia. E já vamos às ruas de Manaus com Yolanda Mendes trazendo informações das ocorrências policiais. Yolanda. Carlos deu entrada no Instituto Médico Legal, vítima de agressão física, o Luciano Lima de Souza, de 33 anos. Essa agressão física aconteceu lá na Travessa Parque Solimões. Vítima de arma de fogo, como nós falamos mais cedo, o Antônio Pereira de Lima, de 35 anos, ele era detento do semiaberto, foi morto ontem, por volta das 10 horas da noite, lá no Zumbi 1, perto do Campo Cristóvão. Vítima também de arma de fogo, o David Bezerra Santana, de 34 anos. Nós tivemos também 3 entradas aqui no hospital e pronto-socorro João Lúcio, um rapaz de 17 anos que foi alvejado com vários disparos lá no Tarumã. 2 homens em uma moto passaram por esse jovem de 17 anos e dispararam esses tiros, né? 2 tiros ainda pegaram nesse rapaz. Deu também entrada no Platão Araújo o Pedro Felipe Nascimento dos Reis, de 28 anos, ele foi alvejado com 2 tiros lá no bairro Terra Nova. Por último, deu entrada agora durante a madrugada um homem de 24 anos, o Haroldo Azevedo Lopes. Para se ter uma ideia, eles estavam juntos, ele, o Haroldo e um outro homem que foi identificado como tio da vítima, e esse homem acabou esfaqueando o próprio sobrinho. Ele está em estado grave, em observação aqui no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E a Polícia Civil apresentou ontem Caio Wellington Cardoso dos Santos, mais conhecido como Mano Caio, após ele voltar para Manaus. Ele foi preso na última sexta-feira, dia 18, no Rio de Janeiro. O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, delegado Juan Valério, informou que as equipes localizaram Caio há cerca de 2 meses após a prisão dos comparsas dele. Então começamos a compilar todas essas informações e efetuar inclusive prisões de soldados do Caio, né, que continuava atuando aqui a mando dele enquanto ele estava no Rio de Janeiro. A partir dessas prisões desses soldados, conseguimos coletar mais informações ainda que nos fizeram chegar até o paradeiro do mesmo. Esses soldados deles admitiram diversos homicídios praticados a mando do Caio, daí esse número expressivo de 50 homicídios atribuídos a ele, porque ele acha que, na verdade, por ele não ter participado, que ele não iria responder por esse homicídio, mas aí, no caso, estaria como mandante, né? E também apoiava materialmente, financeiramente os mesmos, eles agiam a mando do Caio, né? Segundo o delegado, Mano Caio ainda contou que novos ataques estavam sendo planejados para acontecer aqui na cidade de Manaus. Bem, nós conseguimos interceptar esses ataques através das nossas análises de inteligência, né? Que ele estaria, inclusive ele passa detalhes desses ataques, né? Tudo isso está sob segredo de justiça, né? Infelizmente não posso divulgá-los ainda, o qual ele fala toda a questão logística de pessoal, inclusive relata as prisões realizadas pela Delegacia de Homicídio juntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, no qual ele está sem apoio, né? Está sem seus soldados. Daí ele começa a se associar aos traficantes das zonas norte e leste, né? Para compor esses bondes, como ele fala, né? Então a ideia dele era invadir a área do 40, né? Inclusive ele cita horário entre 5h30 e 6 horas da manhã, porque já teria encerrado o movimento do tráfico, né? Essas pessoas estariam nas casas. Inclusive ele fala que não é para deixar nenhuma testemunha, que isso iria ficar na história do Estado, né? Que seria uma chacina. O
O Juan Valério ainda destacou que Caio estava mantendo contato direto com uma facção criminosa que atua no país para fazer o intercâmbio de drogas e armas. Após a prisão, o infrator informou em depoimento toda a rede do crime, a qual ele estava inserido, inclusive os contatos com pessoas ligadas ao crime organizado no Peru e Colômbia para adquirir armas e drogas. Além do mandado que foi cumprido no Rio de Janeiro, Caio possui mais 6 mandados de prisão preventiva em nome dele. Um juiz da Vara de Execuções Penais determinou que ele volte a cumprir pena no regime fechado. A autoridade policial destacou que Caio será ouvido em todos os inquéritos policiais instaurados. Mano Caio será encaminhado a uma unidade prisional no estado do Amazonas. 6h10. Ontem, um industriário de 33 anos teve o carro roubado e foi mantido refém por cerca de 1 hora por 2 homens. A vítima informou que foi abandonado pela dupla só de cueca no ramal da Prainha, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, após os suspeitos terem praticado outros 3 roubos. A vítima contou que foi abordado pelos suspeitos quando deixava a filha, de apenas 3 anos, em uma creche no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova. Segundo ele, a dupla estava armada e obrigou a deixar o volante e, em seguida, mandaram ele entrar no carro, um Celta vermelho. Segundo a vítima, a dupla saiu com o carro e ele permaneceu no banco traseiro de cabeça baixada. Após os roubos, ele foi abandonado pela dupla no ramal da praia, somente de cueca, como já dissemos antes. Ele disse ter conseguido ajuda e roupas com o caseiro de um sítio. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Eu fiquei sabendo deste caso, Ítalo, inclusive esse senhor, esse rapaz, esse industriário, ele foi mantido refém depois de deixar a filha em uma escola infantil. A criança não entendeu nada, né? Funcionários também não entenderam nada, porque a criança desceu, o pai iria entregar a criança na escola quando esses criminosos o abordaram e o obrigaram a entrar de volta no veículo. Essa ação toda na frente de todos aqui que estavam ali na rua. Em frente à escola tem uma parada de ônibus, todo mundo assistindo à situação. E aí acionaram a polícia, mas teve esse desfecho dele ser deixado em um ramal muito longe do local onde ele foi tido como refém, onde o carro dele foi roubado. Mas ainda bem que tudo terminou bem. E ainda ontem, 2 homens armados entraram em uma residência na rua Padre Cícero, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, e roubaram a quantia de R$5.000, além de 2 aparelhos celulares e um tablet. Durante a ação, eles amarraram 2 irmãos, um de 13 e outro de 19 anos de idade, que estavam no local. As vítimas contaram que os homens chegaram pedindo para ver um kitnet que a família aluga. Quando eles foram mostrar, a dupla anunciou o assalto. Os suspeitos levaram um dos rapazes para dentro da casa onde o irmão dele estava deitado. Ambos tiveram as mãos e pés amarrados com um punho de rede e foram trancados dentro do quarto. Após ameaças, as vítimas disseram onde estava escondido o dinheiro. A dupla fugiu em seguida. E ainda conforme os meninos, 40 minutos depois, eles perceberam que já não tinha mais ninguém na casa e conseguiram então se desamarrar. O caso foi registrado no 13º DIP. E aí fica também um alerta para, principalmente para os adolescentes e também para as pessoas mais velhas que recebem, às vezes vai uma pessoa fingindo ser um trabalhador que vai fazer algum tipo de ação, algum tipo de serviço na residência, mas pode ser um ladrão, né, Carlos? Isso, tem que ficar sempre atento, né? Quem não vê cara não vê coração, né? Quem vê cara não vê coração, na verdade, né? Então hoje nós precisamos tomar muito cuidado com pessoas estranhas à nossa porta. Lógico, nós devemos receber pessoas que precisam, estiverem pedindo ou alguém for pedir um copo d'água, você não pode tratar todo mundo como bandido, como criminoso, mas é preciso ficar atento. E a sociedade já anda tomando suas próprias medidas de segurança para se prevenir, porque está muito difícil com essa questão da criminalidade.
Jornalismo com credibilidade. A Comissão de Seleção do edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais divulgou os 67 projetos que serão contemplados pelo edital de R$2 milhões. O resultado pode ser consultado no portal Viva Manaus pelo link vivamanaus.com/editais. O diretor-presidente da Manaus CUT, Bernardo Monteiro de Paula, explicou que o deste ano buscou uma pluralidade maior em seu conceito, abrangendo projetos de diferentes vertentes dentro do conceito ampliado de cultura. No total, a comissão de seleção avaliou 285 projetos de mais de 580 inscritos. O edital disponibilizou até 75 vagas para 4 módulos financeiros, sendo um de 20 prêmios no valor de R$10 mil no módulo 1, 15 prêmios de R$20 mil no módulo 2, 30 prêmios de R$30 mil no módulo 3 e 10 prêmios de R$60 mil no módulo 4. 6h16, requerimento de tarifa social, vistoria e informações variadas. Esses foram os serviços mais procurados pelos aposentados e pensionistas nesta quarta-feira durante atendimento itinerante realizado pela Manaus Previdência em parceria com as empresas Manaus Ambiental e Amazonas Energia. O atendimento segue nesta quinta-feira, de 8 até o meio-dia, oferecendo ainda serviços de alteração de titularidade, negociação e pagamento de débitos, cadastro de tarifa social, reclamação por aumento de consumo, solicitação de vistoria e também ligação nova. A assistente social da autarquia, Darla Gondim, explica que o atendimento itinerante foi uma resposta às necessidades apontadas pelos próprios segurados. A questão da vinda, tanto da Eletrobras quanto da Manaus Ambiental, foi um atendimento à necessidade que os próprios segurados apontou para a gente, de problemas que eles têm, com essas empresas, de fornecimento de água e energia, e nós fizemos o convite e que bom que o nosso convite foi atendido. Hoje foram realizados 18 atendimentos, 10 pela Manaus Ambiental e 8 pela Eletrobras, Majoritariamente são pedidos de informações diversas, O pessoal da Eletrobras apontou bastante pedido de tarifa social e vistoria, e da Manaus Ambiental pedido de informações e negociação também de débitos, com a empresa. O público-alvo do atendimento são os aposentados e pensionistas do município, mas servidores e público em geral também podem usufruir desses serviços, bastando comparecer à sede da Manaus Previdência na Avenida Constantino Neri, Chapada, no Zona Centro-Sul. As pessoas devem levar RG, CPF, fatura de água e energia e cartão do Bolsa Família para os casos de solicitação da tarifa social. 6h18, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, divulgou o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição do vestibular ICIS 2017 acesso 2018. Os candidatos com solicitação deferida estão automaticamente inscritos no certame. As inscrições pagas seguem até o dia 1º de setembro. O objetivo do processo de isenção é oferecer condições de participação aos candidatos que não disponham de recursos financeiros para pagar a taxa de inscrição, que tenham também atendido integralmente os critérios definidos no edital. Para acessar essa lista, basta o candidato ir até o site uea.edu.br. As provas do vestibular acontecem nos dias 22 e 23 de outubro, com início a 1h da tarde e fechamento dos portões ao 12h50, horário de Manaus. As provas do CIS ocorrem no dia 24 de outubro, com início 1h da tarde e fechamento dos portões ao 12h50, horário de Manaus. Neste ano, 5.732 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do vestibular ICIS, incluindo 274 vagas para indígenas e 368 vagas para pessoa com deficiência, conhecida como PCD. Olha, Carlos, este ano completa 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. Um marco na história da Igreja Católica, que é recheado de muitos milagres, fé e devoção de fés de todos os cantos do mundo que dirigem
aos que se dirigem ao Santuário Nacional em São Paulo para pedir então agradecimentos à Mãe Aparecida. Em Manaus, a imagem peregrina já percorreu algumas paróquias e amanhã vai estar na comunidade de Cristo Rei, que pertence à paróquia de Nossa Senhora do Carmo, que fica no bairro da Raiz, A programação vai começar às 6 horas da noite, com terço mariano, seguido da Santa Missa. No sábado, a igreja fica aberta de 8 da manhã até as 3 horas da tarde para a visitação da imagem. Às 9 da manhã terá a missa das crianças e também adolescentes. O Parque Cidade da Criança recebe mais uma vez neste sábado, 26 de agosto, a temporada de teatro para a infância com o espetáculo No Mundo do Faz de Conta. A apresentação começa às 5 horas da tarde. A temporada de teatro para a infância tem como objetivo provocar o interesse da criança pela arte de interpretar, além de ser uma oportunidade de oferecer uma programação cultural de qualidade para os pais que buscam entretenimento para os pequenos no fim de semana. Devido ao segundo turno das eleições suplementares para o governo do Amazonas, que vai ser realizada neste domingo, dia 27, as atividades no parque ficarão suspensas para que a população possa exercer o seu direito ao voto. O Parque Cidade da Criança está localizado na Avenida André Araújo, com entrada pela Rua Castro Alves, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. São 6h21. Já chegou aqui conosco Samara Souza. Samara, que apresenta o Rio Mar em Notícias. Samara, quais os destaques para esta quinta-feira? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo. Bom dia ao Rafael, que está na mesa de áudio. Bom dia para você que está sintonizado em qualquer ponto da capital e do estado do Amazonas na 103,5. Você vai conferir logo mais no Rio Mar e Notícias, primeira edição às 7 da manhã, que o Ministério Público Estadual está investigando propaganda eleitoral irregular negativa em forma de pesquisa por telefone. E tem gente recebendo esses telefonemas à noite, gente. Ninguém merece chegar em casa cansado, tá ali assistindo o seu jornal e de repente toca o telefone para fazer uma pesquisa para denegrir a imagem do outro candidato. Ninguém merece uma situação dessa. O Ministério Público está investigando essa situação. Vamos saber também como estão as ações da Prefeitura de Manaus em relação ao planejamento para a prevenção e vistorias nas áreas de risco da cidade. A gente sabe que o que não falta é área de risco na capital amazonense e todas essas áreas já foram mapeadas e são monitoradas pela Prefeitura. O secretário de Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, vai falar com a gente por telefone quais são essas ações que são desenvolvidas nessas regiões de risco da cidade. E os trabalhadores terceirizados do Hospital João Lúcio e do Hospital da Criança, o Joãozinho, estão denunciando que estão há mais de 4 meses sem receber os salários e o auxílio transporte. Vamos saber matéria completinha de Yolanda Mendes sobre esse descaso com o trabalhador da saúde que continua, esse terceirizado, e continua aí trabalhando sem receber. E esses trabalhadores terceirizados do João Lúcio e do Joãozinho estão há 4 meses trabalhando sem receber o seu salário. Vamos saber ainda que o Ministério Público Estadual está investigando irregularidades também em hospitais públicos, como o Francisca Mendes e o Getúlio Vargas. O que não falta é irregularidade na saúde, principalmente no estado do Amazonas. Quer se manter bem informado? Então se liga na Rádio Rio Mar 103,5 no Rio Mar em Notícias, primeira edição, logo mais às 7 da manhã. Eu e Gessilene Salles esperamos você. Bom dia. Bom dia, Samara. Obrigado pelas informações. São 2 horas de muita informação, entrevistas, tem os especialistas que participam. É uma manhã com muita informação. Com a Samara Souza, Gessilene Salles. Vamos agora falar de esporte pelo Campeonato Amazonense de Juniores de Futebol. Vasta e Princesa, assim como o Nacional e Rio Negro, vão jogar neste próximo sábado, no dia 26. Pelos jogos de volta da competição, o Rolo Compressor enfrenta o Nassa às 4 horas da tarde e o Tubarão do Norte recebe o Galo no mesmo horário lá em Manacapuru. Já na outra semifinal, o Rio Negro goleou o Princesa dos Solimões por 4-0 e colocou um pé na final do campeonato.
Dono do melhor ataque da competição com 39 gols, o Galo foi o melhor em campo diante de um Tubarão nervoso e construiu uma ótima vantagem para o jogo de volta. Então, lembrando, Nacional e Fast se enfrentam às 4 da tarde deste sábado no estádio Carlos Amit, no São Raimundo, enquanto que o Princesa dos Solimões recebe o Rio Negro no mesmo horário, mas no estádio Gilbertão, em Manacapuru. E quem tá alegre é o ouvinte flamenguista. Esse tá muito feliz da vida, hein? Muita gente, eu acho que hoje chegou muito atrasado no trabalho, porque talvez festejou nesta quarta-feira, uma festa fora de época. O Flamengo se classificou para a final, venceu o Botafogo por 1-0 e vai enfrentar na final da Copa do Brasil o Cruzeiro, que venceu nos pênaltis. Os pênaltis ali no jogo entre Cruzeiro e Grêmio foi um festival de bola na trave, um festival de defesas dos goleiros e também de pênaltis perdidos. Luan, o melhor jogador do Grêmio, acabou perdendo o pênalti que ele teria que bater, e aí o Grêmio não teve jeito para ele. Cruzeiro se classificou, vai jogar contra o Flamengo. E aí a gente parabeniza a torcida flamenguista, que é grande, tenho certeza, aqui em Manaus também. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar.